Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Nós leremos os versos de 31 a 35. Lucas, capítulo 13, versos de 31 a 35. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas, capítulo 13, versos de 31 a 35. O texto também será exposto aqui na projeção, você vai poder acompanhar também durante a pregação. Se você tem Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, pode também abrir o aplicativo no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos de 31 a 35. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: Retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: Ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui, queridos irmãos, a leitura da Escritura. Baixa sua fronte, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso em que nós calamos as nossas vozes, depois de expressarmos a nossa confissão, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, através de orações, de canções, de ofertas. Mas agora, Deus, depois de termos te falado, convocados pelo Senhor, queremos te ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, traz a nós um coração humilde, disposto a aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, o texto do Evangelho de Lucas, neste capítulo 13, ele inicia um processo muito importante da vida e do ministério do nosso Salvador. É o momento em que Jesus se prepara para se dirigir a Jerusalém. Lá, os irmãos já sabem, ele seria açoitado, seria ferido, seria preso, seria morto e também lá ressuscitaria. E os eventos do ministério de Jesus vão como que afunilando para que chegasse ao ápice do seu ministério, que é a sua morte, em favor dos pecadores, em favor do seu povo. E digo isso porque, à medida que Jesus ia pregando, a sua fama ia alcançando mais pessoas, algumas acusações eram suscitadas, eram levantadas a respeito do nosso Salvador. Entre elas, que ele não respeitava o sábado, entre elas, a que ele pregava contra a lei de Moisés, coisas desse tipo, que não tinham nenhum fundamento. Tanto que, à medida que eles tentavam pegar Jesus em alguma falta, eles mesmos eram acusados pelos seus próprios corações de serem os verdadeiros faltosos. Por exemplo, quando Jesus cura uma mulher que estava encurvada há 18 anos por conta de um espírito que a tornava enferma, e naquela situação Jesus a cura e ela tem então o seu corpo de volta ao normal, os fariseus acusam Jesus por ter curado aquela mulher num dia de sábado, onde se dizia a tradição judaica que não se deveria fazer trabalho algum. A Escritura, na verdade, recomenda que este dia seja um dia tanto para adoração a Deus, como também para obras de misericórdia. Entretanto, os fariseus
não atentavam para o fato de que aquela mulher estava doente há tantos anos, tão necessitada, tão carente, e Jesus a curou. Entretanto, quando o animal deles saía fora do aprisco, eles então corriam, né, para pegar o animal. Ou seja, para eles era mais importante o bolso, o bem-estar deles, do que aquela mulher que estava debaixo de uma situação tão difícil há tantos anos. Jesus então os chama de hipócritas, porque eles levavam os animais deles para comer, para beber num dia de sábado, mas aquela mulher que estava tão doente, eles não se alegravam. E Jesus fala uma palavra que é importante aqui para o contexto, né? Jesus diz assim: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Né? Esse é um termo importante porque os judeus acreditavam ser os filhos de Abraão, mas Jesus mostra que aquela mulher que recebeu misericórdia era uma verdadeira filha de Abraão. E mais na frente Jesus vai falar das duas parábolas do grão de mostarda e do fermento, e lembrar depois aos seus ouvintes que haverá dias que muitos chegarão e dirão: Senhor, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus dirá: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Vocês pensam que por serem descendentes de Abraão, da genealogia de Abraão, vocês são filhos de Deus, mas na verdade muitos virão de longe e tomarão lugar que vocês achavam que era de vocês. Por isso muitos virão últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão a ser últimos. Na verdade, o que Deus está dizendo é: vocês acreditam que vão poder dar a carteirada abraâmica, né? Chegar lá e dizer assim: nós somos descendentes de Abraão, então estamos salvos. Mas na verdade, os verdadeiros escolhidos de Deus são aqueles que se arrependem, são aqueles que confessam e que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. E logo depois que Jesus fala isto, um dos fariseus então se aproxima de Jesus. O texto nos diz aqui no verso 31, e diz: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Vejam, irmãos, aqui é um evento curioso que precisa ser bem observado por nós. Nós estamos falando de colonizadores e colonizados, né? De exploradores e explorados. Os romanos eram os exploradores, era o império dominante. Os israelitas eram os colonizados, os explorados. Havia uma rixa entre romanos e israelenses, ou judeus, né? E essa rixa fez com que durante muitas vezes acontecessem insurreições, tentativas de matar romanos, porque o povo judeu queria liberdade. Mas agora o que a gente vê é um conluio, um acordo entre alguns dos fariseus com os próprios romanos para tentar matar Jesus. E aqui eu queria, já neste primeiro ponto, lembrar aos irmãos que o reino das trevas não tem limite. O reino das trevas não tem fronteiras. O reino das trevas está disposto a qualquer tipo de acordo quando o objetivo é atentar contra a igreja de Deus, contra os planos de Deus. Então, para eles não há limite nenhum. Eles passam por cima de tudo e de todos quando o objetivo é destruir o povo de Deus. Meus irmãos, mesmo as ameaças não fizeram com que Jesus parasse. Mas eu queria que você observasse comigo aqui, mais uma vez, este ponto, porque, semelhantemente ao que fizeram com Jesus, um conluio, um acordo para tentar matar Jesus, até hoje existe um império, um reino demoníaco que quer destruir o povo de Deus. Satanás é um derrotado, mas ele é um derrotado que gosta de fazer estrago, de promover o mal.
O que ele puder fazer para atrapalhar, ele fará. Então, a gente tem, claro, um certo cuidado com esses assuntos, porque se de um lado o neopentecostalismo, né, coloca o diabo em tudo, por outro lado, nós reformados, às vezes, subestimamos demais aquilo que Satanás faz. E o caminho da moderação é sempre bom, porque, de fato, ele existe, de fato, ele é perigoso, de fato, ele é um derrotado, entretanto, ele ainda tem poderes para fazer muitos estragos. E não foi diferente, mesmo após a ressurreição de Cristo. Ele se utilizou de gente religiosa para tentar destruir o povo de Deus. Não à toa, quando o Senhor Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco, Saulo tinha carta nas mãos para encerrar, prender o povo de Deus e matar o povo de Deus. O Senhor Jesus vai ao próprio Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, da mesma forma que naquele momento Satanás se utilizava de Saulo para perseguir o povo de Deus, e perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo o próprio Cristo pela afirmação do próprio Jesus, até hoje o inimigo, mesmo sabendo que o seu final é a derrota, que o seu final é o inferno, ele, se possível fosse, enganaria até mesmo os eleitos. O que ele puder fazer para prejudicar, ele irá fazer o mal. Por isso, irmãos, aqui vai o alerta. Se aconteceu com o nosso Salvador acordos malignos para tentar obstruir o plano do nosso Senhor, não minimize. Não minimize. O mesmo Satanás ainda está ativo. E o seu grande objetivo é promover o mal. O seu grande objetivo é tentar distrair o povo de Deus daquilo que é plano e propósito de Deus. É nos tirar daquilo que Deus projetou para nós. Havia um projeto eterno na administração da Santíssima Trindade. E parte deste projeto dizia que o nosso Salvador deveria ir para Jerusalém, deveria ser preso, deveria ser açoitado, deveria ser ferido, deveria ser morto e deveria ressuscitar ao terceiro dia. E aqui agora, os fariseus, junto com Herodes, em algum acordo que talvez nunca antes houvesse acontecido, estavam então acordados para tentar matar o próprio Senhor, tentando então talvez desviá-lo daquele propósito maior. Meus irmãos, não subestimemos as ações malignas, não subestimemos. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como leão que ruge, com desejo de devorar o povo de Deus. Ele é astuto, ele é sagaz, ele não tem limites, ele usa de expedientes terríveis, escusos, sujos, mas ao mesmo tempo muito sutis. E as sutilezas são piores do que aquelas tentativas mais escandalosas. Portanto, esteja muito atento. Até hoje ele continua destruindo casamentos, continua destruindo relação entre pais e filhos, destruindo famílias, colocando mal em ambientes de trabalho. Por isso é necessário que nós tenhamos discernimento. Discernimento. E não se espantem, porque ele também gosta de fazer a mesma coisa no meio da igreja. A gente vê as ações dele na família, a gente vê as ações dele nos ambientes de trabalho, a gente vê as ações dele no mundo, mas talvez o ambiente que ele mais goste de plantar o mal é na igreja. Que eu e você não sejamos jamais instrumentos de Satanás, quer seja de maneira voluntária e atenta, eu creio que ninguém deseja isso, mas também com muito cuidado, porque às vezes Satanás se aproveita das nossas brechas para implantar o mal, para tentar minar aquilo que está dando certo, geralmente nos relacionamentos.
nas amizades, na fraternidade que há entre nós. Meus irmãos, vocês acham que Satanás gosta de ver um povo reunido num domingo à noite? Satanás gostaria de ver a gente se acabando na cachaça agora, nas drogas. Satanás gostaria de ver a gente assistindo a TV Globo agora à noite. Você imagina, ao invés de estarmos na igreja de Deus, estarmos assistindo Rede Globo, colocando tudo que não presta na frente da televisão e a gente lá concordando com tudo, alguns acreditam que assistindo, isso não tem nada a ver, mas não imaginam que educação é exatamente isso, né? A insistência que se faz através de ideologias que vai entrando na nossa cabeça. Olha, irmão, Satanás gostaria de tudo, menos de ver a gente aqui reunido. Tenha certeza disso. Estarmos aqui reunidos para adorar a Deus num domingo à noite, alguns de vocês irão trabalhar amanhã de manhã, vai ser um dia extremamente agoniante, porque vai estar todo mundo correndo de um lado para o outro para querer chegar em casa, assistir o jogo do Brasil. Então Satanás diz assim: olha, o melhor lugar para você estar no domingo à noite é em casa, fique em casa. Essa é uma frase de Satanás mesmo que a gente ouviu na pandemia, né? Fique em casa. Era o que ele mais quer, que a gente fique em casa. E nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, para dizer que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que a sua fidelidade dura de geração em geração. E aí, não gostando disso, ele vai promover males no nosso meio. Por isso, irmãos, muito cuidado. Eu já disse para os irmãos outras vezes que o mesmo Pedro que disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, no verso posterior disse para Jesus assim, quando Jesus disse que iria para Jerusalém morrer: Senhor, não faz isso contigo mesmo, muda o discurso. E Jesus olhou para ele e disse: arreda, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Você observa? Jesus não estava dizendo que Pedro não era crente. Jesus não estava dizendo que Pedro estava possesso pelo demônio, possuído pelo demônio. O que Jesus estava dizendo é: Pedro, não dá brecha, porque Satanás vai se aproveitar. Queridos irmãos, não permitam que os seus lábios sejam um instrumento de Satanás. Na igreja, na família, no trabalho, não permita isso. Não permita que o teu comportamento seja semelhante ao que Satanás gostaria que você fizesse. Nós somos filhos da luz. Nós não somos mais das trevas. Nós não temos mais acordo com Satanás. Quando Deus libertou o povo de Israel da terra do Egito, Ele disse assim: deixa que o meu povo saia para que me preste culto. Satanás disse: deixa o povo ir, depois volta. Deus disse: não. Aí Satanás disse: deixa os homens irem, ficam as mulheres. Aí Deus disse: não. Aí Satanás diz: deixa o povo ir, as mulheres, ficam aqui os despojos. Aí Deus disse: não. Ou seja, irmãos, nós não temos mais assunto com o maligno. Acabou. É Satanás de um lado e a gente do outro. Nós não somos mais das trevas. Nós não estamos mais no Egito. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora a minha mente é do Senhor, a minha língua é do Senhor, os meus passos são do Senhor, tudo que eu faço é para a glória do Senhor. E não existe meio termo. Vós eres das trevas, agora sois da luz. Nós estávamos mortos, agora recebemos vida. Então esse caminho do antônimo é natural para nós cristãos. Nós não temos mais compromisso com o que passou. O que passou ficou para trás. Morreu o velho homem. Agora nós somos do Senhor. Mas Satanás não se conforma. Por isso a Bíblia diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Não tem nada melhor na vida do que ser sóbrio. Não tem nada melhor. Observe o verso 32, a resposta de Jesus. O texto diz: ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa,
que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Irmãos, aqui Jesus traz uma resposta muito dura. Herodes era um homem terrível, terrível. Todos os Herodes, né, da Bíblia. E Jesus manda o recado, porque alguns fariseus vieram até Jesus trazendo um recado, né, de Herodes. Jesus diz: manda dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios. Aqui é importante lembrar aos irmãos, né? A ideia de raposa, que a palavra de Jesus, né, raposa, não é necessariamente um xingamento, é uma constatação. É uma constatação. As raposas, elas têm uma característica curiosa, né? Elas trabalham na surdina. Elas trabalham... Você lembra que quando Jesus nasceu, lá o Herodes, quando recebeu os magos, disse assim: quando vocês encontrarem a estrela, encontrarem o menino, me chamem que eu também quero adorá-lo. E depois manda matar, né, todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, porque ele era um homem falso, e se utilizava da sua posição para praticar a sua falsidade em favor das suas malignidades. Todos os Herodes foram assim. Esse Herodes do tempo do ministério de Jesus é chamado por Jesus de raposa exatamente por conta disso, porque ele gostava de trabalhar na surdina com o objetivo de prejudicar o povo de Deus. Jesus diz a essa raposa até hoje, né? Quando a gente encontra um político malandro, se chama uma raposa velha, né? Já viu aquele político antigo, às vezes já velhinho, né? Cabelo branco, olha, aquela raposa. Bem, Jesus diz a esta raposa, que hoje e amanhã expulso o demônio e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Meus irmãos, qual é a ideia aqui? O que é que Jesus está querendo dizer? Manda o recado para Herodes: eu vim com um propósito. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui para obedecer recados de homens. Eu estou aqui para cumprir um plano soberano, e não há quem possa me impedir. Essa é a resposta de Jesus. Hoje e amanhã expulso demônios, curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Diga a Herodes, se ele está incomodado, que ele guarde para si o seu incômodo, porque eu vim para cumprir o plano que Deus estabeleceu. E a palavra de Deus diz isso, irmãos, que agindo Deus, quem o impedirá? Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então pode-se levantar Herodes, Pilatos, pode-se levantar o governador, o senador, o imperador, levante-se quem quiser, os propósitos e os planos de Deus serão cumpridos e nenhum deles faltará. E de fato, irmãos, Jesus continuou curando, expulsando demônios, libertando enfermos do poder de Satanás, e no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Há um decreto eterno que não pode ser modificado e nem moldado por aquilo que os homens estabelecem. Os inimigos de Deus não têm poder, nem mesmo para atrapalhar os planos do Senhor, nem mesmo para atrasar os planos do Senhor, nem mesmo para desviar os planos do Senhor. Todas as coisas acontecem conforme a vontade soberana de Deus. Há um evento curioso, numa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, em que Paulo diz assim, que estava indo para uma determinada região e Satanás o impediu. Mais na frente, a própria Escritura vai dizer que foi Deus quem impediu. A pergunta é, quem foi que impediu então? Se Deus não pode ser impedido por ninguém. Foi o próprio Deus que se utilizou de Satanás, através daquela suposta vitória do maligno. Deus estava cumprindo o seu decreto, que é maior do que
os instrumentos e as artimanhas malignas. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jó e nós vemos Satanás tocando em um monte de coisa na vida de Jó, a gente precisa olhar esta questão com um olhar mais amplo e final. Deus soberanamente estava cuidando de tudo na vida de Jó. E nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes nós enfrentamos situações nas nossas vidas em que Satanás parece estar obtendo vitória, mas na verdade todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não perde, irmãos. Deus não perde absolutamente nada. Deus não perde um fio da nossa vida. Deus é soberano. João Calvino dizia assim: todas as coisas acontecem conforme o governo providencial e secreto de Deus. Deus tem os seus planos secretos, irmãos. Nós não entendemos todos os caminhos do Senhor. Nós não entendemos todos os planos de Deus. Nós não entendemos, não temos o controle das tempestades, nem mesmo do mar. Quantas vezes os navegantes vão para o mar e de repente o mar se torna bravio. De repente vem a tempestade do nada. Ora, quem imaginaria que hoje iria fazer um dia de sol, não é verdade? Aí a previsão, a PAC, ou seja lá quem for, diz, olha, amanhã vai acontecer isso e aquilo. Meus irmãos, nós ouvimos semana passada o reverendo Joselito pregar, né? Nós nem temos condições de dizer amanhã viajaremos, compraremos, negociaremos. Nós não temos controle sobre nada. Portanto, nós descansamos que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. E como Lutero dizia, eu não conheço bem o mar, mas eu sei quem guia a minha vida. Eu sei quem pilota o barco da minha vida. Nós não estamos à deriva, irmãos. Nós não estamos soltos ao léu. A nossa vida não está ao acaso. Pelo contrário, todas as coisas foram determinadas, decretadas por Deus e têm dois propósitos: a glória de Deus e o bem do seu povo. No Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 27, se diz o seguinte: o que nós podemos entender como providência de Deus? E o Catecismo diz assim: é a força onipotente e sempre presente de Deus, pela qual Ele sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas, de tal maneira que todas as coisas vêm não por acaso, mas de sua mão paternal. Você tem um pai. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida de você, que ama você, que te guarda, que te protege. Você não está solto. Não é Herodes o governador. Não é Lula o presidente. Não é Trump o imperador do mundo. Todos eles são governadores com G minúsculo. Mas há um governador de toda a terra, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Ele controla todas as coisas. Os homens não conseguem controlar terremotos, maremotos. Os homens não conseguem controlar tempestades. Mas Jesus acalma a tempestade. Mas Jesus manda o vento cessar. Mas Jesus coloca todas as coisas em ordem. Quando tudo era um caos, Ele disse: haja luz e houve luz. Ele colocou todas as coisas em ordem. Não há nada nas nossas vidas que esteja tão desordenada, queridos irmãos, que Deus não seja capaz de colocar em ordem. Se não lembremos o que Ele fez com Lázaro, que há 4 dias estava morto, seu corpo já fedia, em estado de decomposição. E Jesus, pela palavra do seu poder, disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto ressuscitou. Você quer uma prova maior de que Ele pode colocar todas as coisas em ordem? Ele tirou da morte. A gente costuma dizer que nesta vida há jeito para tudo, menos para a morte. Jesus deu jeito para a morte. Por que não confiarmos as nossas vidas debaixo da providência, desde que tem poder até mesmo sobre a morte, que é capaz de ressuscitar alguém? Jesus diz: eu vou fazer, manda avisar ele.
Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Observe, irmãos, Jesus tinha pressa em cumprir. Ele está cumprindo um plano estabelecido pela Santíssima Trindade. É importante nós lembrarmos, irmãos, que a cruz não foi uma surpresa para Jesus. Na verdade, foi a sua ambição. A grande ambição do coração de Jesus não era ser liberto da morte das mãos dos homens. A grande ambição, o grande anseio, o grande desejo do coração de Jesus era ir até a cruz. Era entregar a vida em favor do seu povo. A nossa confissão de fé diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus para ser o mediador entre Deus e os homens. Irmãos, Jesus não foi levado como uma vítima ao matadouro. Ele mesmo foi entregue, ele se entregou. Ele se entregou. O texto lá em Marcos diz que ele vai para Jerusalém e os seus discípulos vão após ele. Veja que coisa curiosa. Os discípulos vão após ele. É como se os discípulos estivessem assim: a gente não quer ir, a gente está indo porque ele vai. Mas a gente sabe o que nós vamos encontrar lá na frente. Nós sabemos o que vamos encontrar. Mas Jesus ia assim de forma audaciosa até aquele lugar. Ele foi entregue segundo o conselho de Deus e se entregou segundo o conselho soberano de Deus e eterno de Deus. Essa é a história da redenção. Ele diz: não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Mas aqui, a partir de agora, Jesus então fala o que ele falou a respeito dele, encerra aqui. Mas agora ele vai falar a respeito de Jerusalém. E aqui, irmãos, se na primeira parte dos versos de 31 a 33, nós vemos um plano soberano de Deus, e de fato Deus é soberano, controlando todas as coisas, e a história da redenção, em especial, estava toda decretada nos planos de Deus. Agora, nos versos 34 a 36, nós vemos que a soberania de Deus não se contrapõe à responsabilidade humana. E neste caso agora, nós vemos o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Observe comigo o verso 34, quando Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Aqui, irmãos, nós vemos nesta breve expressão Jerusalém, Jerusalém. Você sabe que muitas vezes as palavras repetidas têm o propósito de trazer uma ênfase, né? E talvez até hoje a gente consiga trazer esta questão literária até para as nossas casas, né? Não sei como era na sua, mas lá em casa, quando manhã dizia assim: Diego, Diego, pronto, já era certo, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Fulano, fulano. Era melhor ela já dar o cinturão, né? Porque quando chamava duas vezes é porque o negócio era sério. É como quem quer chamar a atenção, né? Quando um pai quer chamar a atenção. Igor. Graças a Deus ele já ajeitou o cabelo, né? Tá um rapazinho. Né? Mas imagina quando ele chegou em casa, né? Que a irmã Tânia viu o cabelo, disse: meu Deus do céu, Igor, por que tu fizesse aquilo, né? Mas é a expressão enfática que chama a atenção para uma responsabilidade. Jerusalém, Jerusalém, tu matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Eu quis te reunir. E veja, irmãos, como a galinha junta o do seu próprio ninho debaixo das suas asas, é a ideia da ternura, do amor, do cuidado. Queridos,
A Bíblia diz que Jesus veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Jerusalém, que em todas as profecias do Antigo Testamento era o lugar da habitação de Deus, aguardava a promessa de Deus, agora o próprio Cristo vem e o povo despreza. Aqui é uma palavra de alerta, queridos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não as guardam no coração. Achei muito bonito os meninos ao orarem, dizerem assim: Senhor, que a palavra que nos vai ser ensinada fique guardada na nossa mente. Maravilha, é isso mesmo. Mente, coração, a ideia é a mesma, que entre para o interior. Porque às vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Mas o grande propósito é que a palavra ouvida possa promover vida ao coração. Meus irmãos, neste instante do ministério de Jesus, ele veio com ternura, com graça. Nesse instante ele veio com misericórdia. Ele ouviu absurdos a respeito dele. Disseram que ele fazia as obras, os milagres, pelo poder de Belzebu, o maior dos demônios. Você já imaginou? O rei dos reis, o senhor dos senhores, ser acusado de demônio, ser chamado de maioral dos demônios? Quantas acusações fizeram contra Jesus, dizendo que ele era contra Moisés? Enfim, queridos, e em nenhuma delas, irmãos, Jesus retrucou, em nenhuma delas Jesus demonstrou ira. Pelo contrário, ele foi manso, foi humilde, disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Este primeiro momento do ministério do nosso Salvador, até a sua morte e ressurreição, ele veio com graça, com ternura. Mas eis aqui uma palavra de alerta, no verso 35. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui é uma palavra de alerta. Aqui Jesus está chamando a atenção dos ouvintes. Você está ouvindo a voz do Senhor hoje, e Ele te chama, mansamente, humildemente. Ele chama o teu nome. Vem a mim. Vem a mim. Vem se aninhar comigo. E a resposta muitas vezes é: Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não quero hoje. Senhor, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Mas haverá um dia em que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele voltará como juiz. E o julgamento é duro e curto e claro. Quem creu no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não creu não terá a vida eterna. Terá a morte eterna. Você está tendo a oportunidade, meu querido, minha querida, nesta noite, ouvir o Salvador mansamente, docemente dizer: renda-se, porque eu sou o Salvador de toda a vida. Renda-se, porque eu sou o Filho de Deus, o Messias. Renda-se, porque eu sou poderoso para perdoar os teus pecados, mudar a tua sorte, restaurar a tua vida. Mas haverá um dia, queridos, que Ele voltará e não haverá segunda chance. Haverá o dia que Ele voltará como juiz de toda a terra. Se na primeira vinda Ele veio com graça, na segunda vinda Ele virá com ira. Se na primeira vinda foi com misericórdia, na segunda vinda será com justiça. Se na primeira vinda Ele falou de forma mansa, humilde, na segunda Ele virá com a voz como de trovão, como voz de muitas águas. Se na primeira vinda, queridos, Ele se permitiu ser açoitado, ser ferido,
Na segunda vinda, ele virá como um rei glorioso, com um cetro de justiça. E os homens não serão capazes nem mesmo de olhar para ele. Tamanha a sua glória e majestade. Na sua segunda vinda, nós o louvaremos, nós os que cremos em Jesus, e o adoraremos. Mas para muitos, ele será motivo de espanto. Para muitos, ele será motivo de lamento. E aqui, queridos, a palavra é para Jerusalém, que tendo ouvido a voz de Deus o desprezou. Mas é uma palavra também para todos os que estão nos ouvindo hoje. Não despreze a voz do Senhor. Ele está te chamando. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e volte-se para Cristo. O dia é hoje. O amanhã não nos pertence. Pertence a Deus. Você precisa ter neste dia a convicção de onde você vai passar a eternidade. E você não vai para o céu porque você é uma boa pessoa, porque você é bem comportado, porque você paga os seus impostos, ou porque você procura fazer o bem. Porque diante de Deus, todas as nossas obras são lixo. Nós não somos capazes de satisfazer a justiça de Deus. Se você acredita que vai para o céu porque é uma boa pessoa, você está dizendo que você mesmo está se salvando. Mas se você crê que é pecador, que procura fazer o bem, mas mesmo assim não é capaz de agradar a Deus 100%, seja bem-vindo ao nosso meio. Nós reconhecemos aqui que somos pecadores. Nós reconhecemos que somos fracos. E o Evangelho é para os fracos, não é para os fortes. Os sãos, disse Jesus, não precisam de médicos, e sim os doentes. Jesus disse, eu não vim para quem se acha justo, mas eu vim para quem reconhece que é pecador. Se você reconhece que é pecador, que é fraco, que precisa da graça de Deus, você está no lugar certo. Aqui nós não somos melhores do que ninguém. Somos todos pecadores, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se você crê em Jesus de todo o teu coração, se você reconhece que precisa da graça de Deus, seja bem-vindo, este é o lugar. E no grande dia, Jesus dirá para você, vinde a mim, amados do meu Pai. Nós não somos perfeitos, queridos, não somos perfeitos, mas nós temos um Deus que foi perfeito em nosso lugar. A obra que Jesus fez na cruz é poderosa para nos salvar, é poderosa para pagar os nossos pecados, é poderosa para satisfazer a justiça de Deus. É por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós lemos no início do culto que os sacrifícios de carneiros, os sacrifícios de ovelhas, não são poderosos para salvar ninguém. E aí o texto diz, Ele te declarou ao homem o que Deus requer, que ames a justiça, que andes corretamente com o vosso Deus, ande humildemente com Ele. A pergunta é, quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de ser misericordioso o tempo todo? Quem é capaz de andar humildemente com Deus? Quem aqui bate no peito e diz assim, eu sou uma pessoa justa? Quem de nós? Ninguém, queridos, ninguém. Mas Jesus Cristo cumpriu aquilo que nós lemos há pouco. Jesus andou humildemente com Deus. Jesus foi justo e Jesus foi misericordioso. Então, o que nós não conseguimos fazer, Jesus Cristo foi capaz de fazer por nós. Por isso Ele é o nosso Salvador. Nós não nos salvamos a nós mesmos, mas é Jesus Cristo quem nos salva, quando nós reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da sua graça. Queridos irmãos, é por isso que, apesar de toda tentativa de minar aquilo que Jesus queria fazer em nosso favor, Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Eu queria também chamar a sua atenção, como igreja do Senhor. Nós precisamos ir até o fim. Nós precisamos ser fiéis até a morte. Nós precisamos buscar a presença de Deus até o fim, mesmo quando tudo conspire contra nós. E que no grande dia, meus irmãos, para a glória de Deus, nós possamos ser recebidos com alegria pelo Senhor. E que
apesar das nossas faltas, nós possamos reconhecer: foi graça, foi Ele quem fez tudo por mim, Ele é o Salvador da minha vida. Meus irmãos, hoje, o mesmo Jesus que chamou Jerusalém, chama a cada um de nós aqui pelo nome. A cada um de nós pelo nome. A resposta é, a questão é, o que nós responderemos a esse Deus? Hoje Ele nos chama, cada um pelo nome. E a questão que importa é, como nós responderemos aquilo que Deus requer de nós. Que Ele nos abençoe e que possamos confiar total e inteiramente na graça de Deus. Vou chamar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos cantar uma última canção. Eu queria pedir que você se colocasse de pé.